Boa tarde, pessoal. Estamos começando aqui a formação de ensino religioso. Essa formação é a primeira, assim, né, específica de ensino religioso, então ela é um material que eu acabo utilizando sempre nessa primeira formação, porque todo ano tem alguns professores novos de ensino religioso, então é importante, assim, a gente, antes de falar sobre temáticas específicas, a gente ir para o básico mesmo, né, aquele óbvio que tem que ser dito sempre, né, para ficar todo mundo ciente do que seria o ensino religioso, né, e como que se trabalha o ensino religioso. Então, aqui a gente tem, então, como processos dois momentos. Um do ato pedagógico, que acho que são os slides novos, que eu não tinha ainda utilizado, eu coloquei agora para essa formação, e as abordagens do ensino religioso, que é algo que eu sempre acabo trabalhando, né, que tem a ver com o que eu e a professora Maitê Santarém, que é a professora na Virt, a gente construiu para deixar definido o que seria o ensino religioso aqui na nossa rede de ensino. Então, tem esses dois momentos. Então, primeiro eu vou falar sobre o ato pedagógico, né, para não estar falando sobre o que seria, a formação é o ato pedagógico no ensino religioso, e não adianta eu falar sobre pensar o ensino religioso, falar sobre o ato pedagógico e não ter aí todo mundo uma concepção do que seria este ato pedagógico. Então, para isso, eu vou buscar em Lucchesi, né? Ele que vai usar esse termo ato pedagógico. E ele acaba citando que tem três momentos, né? Esses momentos independem do componente curricular, pode ser para ciências, pode ser para geografia, pode ser para educação física. Então, tem sempre três momentos, né? O primeiro é o planejar, depois o executar e depois o avaliar, né? A gente planeja antes de executar e de avaliar. A gente pode planejar novamente novas rotas, vendo que não está dando certo, né? Mas o executar e o avaliar são concomitantes, eles não são, a gente não executa, né? A gente não vai lá e dá aula e depois avalia. Não, a gente faz isso concomitantemente, né? Então, enquanto a gente está executando, a gente está avaliando. Então, para ele, planejar seria a parte da organização das estratégias, né, das nossas intencionalidades, para efetivar suas decisões. Aquelas habilidades, aqueles objetos de conhecimento, aquelas competências que nós queremos desenvolver com os estudantes. E sempre, e daí isso pode ser que pode acabar variando um pouco, tem professores que acabam pensando muito no ensino. Será que eu estou ensinando bem? Que estratégias de ensino? E como eu posso ensinar? Eu vou avaliar para ver o ensino, se essa estratégia está boa, mas na verdade o que a gente precisa focar é na aprendizagem. O planejar é focado na aprendizagem, o executar é focado na aprendizagem e principalmente a avaliação, é uma avaliação da aprendizagem. Então, tudo é voltado para a aprendizagem, está a serviço da aprendizagem. O objetivo da escola é que os estudantes aprendam, né? Então, a gente vai planejar que aprendizagens a gente quer que sejam desenvolvidas, né? E depois é a parte da execução, que é isso que a gente planejou, a gente vai colocar em prática, né? Então, a gente vai desenvolver atividades, né? Essas atividades planejadas, pensadas, sistematizadas, organizadas, né? Uma sequência de início, meio e fim, aonde o professor vai atuar como mediador. Então, ele vai ficar mediando o processo, e ele vai avaliar se está dando certo, se não está dando certo, se os estudantes estão conseguindo compreender, se aquele texto tem uma linguagem muito complexa, né? Se ele pode avançar mais, se a gente pensa, os estudantes estão vindo com tais características, vai ter que ser por aqui, quando vê, não, eles estão dando conta, essa turma está conseguindo, dá para avançar mais. Não, a gente até pode dar um passo, mas vai ter que recuar em tais conteúdos, né? Então, o professor vai avaliando isso, né, para ver se vai ter que construir alguma nova rota de aprendizagem, né? Então, o executar seria essa parte, né, a parte que a gente diz ali, o dar aula, e o avaliar, então, que é concomitante, ele vai, então, percebendo a execução, né, e a gente pode colocar, até o próprio Lucas diz, que é uma avaliação de acompanhamento. Tu vai acompanhando os estudantes para ver a que caminho eles estão seguindo, né, e se estão caminhando, né.
Depois, então, acho que também é importante, já que a gente fala de avaliação, e independente do componente curricular que a gente lecione, porque na rede a gente até tem colegas com pós-graduação em metodologia de ensino religioso, mas graduados em ensino religioso eu não tenho conhecimento de nenhum, né? Pelo menos concursados nós não temos. Então, independente do nosso componente curricular, a gente sempre acaba falando da avaliação, né? E daí esse conceito que a Jussara Hoffmann traz é que eu acho que é mais significativo do que seria realmente avaliar. Porque uma das coisas que a Jussara e o Lucchesi trazem é que às vezes a gente acha que está avaliando e quando vê a gente está só pesquisando. Por exemplo, independente do componente curricular, se eu for somente lá no final olhar qual foi o resultado final, se ele atingiu no trimestre a média 60, se ele conseguiu ou não, eu estou só pesquisando. Agora, se eu vou utilizar esses dados para pensar novas rotas de aprendizagem, pensar o que eu ainda vou ter que trabalhar novamente e até onde eu vou poder prosseguir, né, com novos objetos de conhecimento, novas estratégias, daí sim eu estou fazendo a avaliação. Por quê? Ali ela diz, ó, a avaliação é uma reflexão transformada em ação. Então, a gente vai refletir sobre os dados coletados, né, esses dados quantitativos e qualitativos que a gente vai observando, e a gente vai transformar isso numa nova ação, né, uma nova rota, tanto para avançar quanto para recuar, né? E às vezes a gente pode até pensar, né, em coisas mais básicas, assim, por exemplo, estou lá no 6º ano e eu tenho uma atividade com recorte e eles recortam e colam muito mal. Então, algo lá dos anos iniciais não tem a ver com conteúdos estão indo bem, mas algumas habilidades que seriam essenciais, que eles já tivessem aprendido, eu vou ter que fazer novas atividades sobre isso para trabalhar, por exemplo. Né? Os estudantes, por exemplo, eles não respeitam a opinião do colega, então vou ter que trabalhar isso com eles, que já deveriam ter aprendido que lá na educação infantil, na hora da rodinha, lá já está começando a ter aquilo, espera o colega falar, então, né, e é algo que está lá nos anos finais, sem saber. Então, também, às vezes, não é só uma questão de conteúdo, mas de habilidades que eles precisariam saber. Né? Além dessa reflexão da ação, a gente pode colocar aqui, acrescentando o conceito dela, né, que é uma ação essa que nos impulsiona a novas reflexões, como aqui eu estava dando exemplos, né, e ela também traz o termo acompanhamento, né. Então, eu acho que isso é muito importante. Não colocar a avaliação lá para o final, é acompanhar. Eu sempre dou exemplo aqui de quando eu dava aula de ensino religioso aqui na rede, que, para quem não é professor de ensino religioso, a gente não tem uma noção de quanto tempo essa atividade vai durar. Às vezes a gente pensa que vai durar um período, dura 20 minutos. Às vezes a gente pensa que vai durar um período, dura 3, né? Porque daí eles acabam se empenhando e surge uma outra ideia. Então, o planejamento às vezes é muito aberto, principalmente para quem está dando aula de ensino religioso pela primeira vez. E quantas atividades eu vou fazer durante o trimestre? Não sei. Então, como é que eu vou botar que essa vale 30, essa vale 20, essa vale 50, essa vale 10, se eu não sei quantas eu vou fazer? Então, eu sempre digo que uma das coisas que eu fazia era colocar positivo, mais ou menos, e negativo. Colocava a lápis, ou se era digital, colocava ali, e combinava com os estudantes. Ó, isso aqui vai valer, então, positivo, negativo, ou mais ou menos, e no final do trimestre eu explicava, eu falava bem francamente, eu não sou professor de ensino religioso, então eu não sei quantas atividades vai dar, né, para fazer, e no final do trimestre eu vou ver, essa atividade que teve mais processos vai valer 30, essa aqui foi mais simples, vai valer 10, e a gente vai fechar os 100 pontos, né. Então era importante isso. Então, como eles não tinham esse retorno de nota, que é algo bastante comum, né, aqui no nosso caso, essa avaliação que é bem classificatória, né, quantitativa, no momento que eles me traziam a atividade ali para olhar, eu já falava para eles, olha só, até agora são 4 registros, tu tem 3 negativos, 1 positivo. Então, eu dava esses feedbacks para eles, né? Então, acho que isso também é uma dica para quem está começando aí com o ensino religioso, de fazer essa avaliação de acompanhamento, de dar esse retorno. Olha, pode ser que tu fique em recuperação, tu vai ter que fazer uma atividade depois para recuperar, né? E essa recuperação também era algo que eu acabava fazendo um trabalho bem grande, para não ser uma coisa meio, fizemos 10 atividades durante o trimestre,
criatura não fez nenhuma, chega lá no final, faz uma bem simples e vale tudo, né? E no próximo trimestre ele não vai querer fazer nada, porque vale mais a pena fazer uma atividadezinha, uma folhinha lá no final do trimestre, né? Então também era algo que era tinha bastante empenho ali, né? Para que esse estudante não acabasse, né? Incomodando durante todo o trimestre e não fazendo nada, né? E para depois só fazer uma folhinha e deu. Tá? Então, aqui isso acaba falando dessa questão de acompanhamento, né, para que até o próprio estudante acabe percebendo a sua trajetória, né, e sendo responsável pela construção do seu próprio conhecimento. Uma outra característica, então, aqui que eles trazem é isso, né, da avaliação de acompanhamento, e o Luquez, ele diz sobre a diferença de construir e esperar, né, e ele fala que são duas condutas que um professor ou um estudante podem ter, mas são totalmente diferentes, né. O construir, tu vai acabar sendo responsável por aquele processo todo, né? Então, eu espero que os meus estudantes acabem, por exemplo, desenvolvendo empatia, acabem na aula de ensino religioso desenvolvendo a escutativa, a calma, né, o respeito à opinião diversa, que eles consigam perceber a diversidade. Então, eu vou construindo, e nessa construção, às vezes a gente tem que dar uma parada, opa, tá ficando torto aqui, vou arrumar aqui, tu vai acompanhando esse processo. Agora, o esperar, aquilo, eu almejo e espero que vai acontecer, e eu não faço nenhum tipo de intervenção, daí a gente sabe que é bem difícil, né, que a partir dessa conduta chegar a um resultado final, né. Por isso que ele diz aqui, né, que essa avaliação de acompanhamento exige um projeto, né, que tenha, então, não precisa, não é que tu vai ter que fazer um projetinho, aquele bem formalizado, mas que tu tenha uma ideia de projeto, do que tu quer construir, e tu tem uma meta, né, um objetivo de aprendizagem, uma meta de aprendizagem, e isso vai subsidiar toda essa construção, né, tu vai saber para onde está andando, porque todo mundo vai andando durante o trimestre, mas para onde está andando? Aonde tu quer chegar com as tuas propostas, né, de aulas aí de ensino religioso, tá? E com isso tu vai vendo assim, eu pretendo chegar a tal ponto, pretendo resolver tal ponto, e vocês vão conseguindo saber, né, se pode avançar, se vai ter que recuar. E daí uma das coisas que eu acho que é bem fácil, uma das coisas assim, bem fáceis de se fazer no ensino religioso é estar completamente vinculado ao PPP da tua escola, né, o teu projeto político-pedagógico. O que seria o coerente, né? Que todos os componentes curriculares, o professor, independente se é matemática, se é educação física, se é arte, se é língua portuguesa, que ele soubesse qual é o estudante, o sujeito que está sendo construído, desenvolvido, almejado lá no PPP, né? Porque o PPP, uma das coisas que é colocado, é o que tu está querendo desenvolver, né? Quem tu quer formar, enquanto estudante, né? Enquanto futuro sujeito, cidadão. Então, no final do processo aí do ensino fundamental, tem que ser visto se conseguiu ou não, no final do ano letivo, tá? Ele não vai estar desenvolvido porque ele está no sexto, no sétimo, mas ainda tem 2 anos de fundamental, tá? Mas o ensino religioso contribui bastante para essas metas. Quando tu olhar lá no PPP da tua escola, o que tu quer desenvolver, vai estar lá, um sujeito autônomo, um sujeito crítico, um sujeito que consegue fazer tal coisa. Então, o ensino religioso é um espaço aberto para conseguir que desenvolva estratégias, né? O ensino religioso tem conteúdos, né? Tem objetos de conhecimento, tem estratégias que estão lá na BNCC. A gente tem até aqui no site da Escola de Formação, tem uma formação que se chama Planos de Trabalho e Planos de Estudos. Acho que ela é de 2023. Se tu entrar no YouTube e botar formação de professores Canoas, vai vir a página, né, da Escola de Formação, o canal no YouTube, e se clicar em playlist, clicar em ensino religioso, tem todas as formações de ensino religioso desde 2022. Daí tem uma específica lá que é planos de trabalho e planos de estudo, que acaba falando sobre como pegar essas habilidades da RCC, né, e trabalhar em sala de aula, né. Fala ali sobre algumas que a gente tem que ter um certo cuidado, como as do 9º ano, que trabalha a questão de vida e morte, né? Então, ali dessa formação de algumas orientações. Mas é muito importante isso, né? Que a gente saiba o que a gente está desenvolvendo.
Tá? Daí, agora, para trabalhar das abordagens, né, sabendo já, então, que eu vou planejar a partir de uma meta de aprendizagem, que eu vou executar, e enquanto eu estiver executando as minhas estratégias, eu vou estar fazendo um processo de acompanhamento, né, que é o processo avaliativo, e até digo assim, ó, às vezes a gente faz no ensino religioso uma atividade super legal. Ah, eles vão, então, por exemplo, fazer uma dramatização e vão apresentar, por exemplo, deixa eu ver, uma dramatização sobre como as pessoas se comunicam com as divindades, então, independente com o sagrado, né? Independente da crença religiosa, como é que elas se comunicam. Daí, um lá vai fazer, por exemplo, as pessoas que estudam antes de uma prova de vestibular, uma prova de sala de aula, uma prova de concurso, as pessoas que têm um parente acidentado lá, está no hospital, daí elas vão lá fazer uma oração, as pessoas que vão numa cartomante, a pessoa que está se sentindo muito carregada e vai num centro espírita, eles vão fazer lá o jeito que eles possíveis, né, de uma pessoa se comunicar com as divindades. Isso é uma habilidade, né, acho que é do 7º ano. E daí, às vezes, a gente está lá, faz todo um processo, ensaia isso, aquilo, aquele outro, e daí no final, esse trabalho, digamos, vale 30 pontos, no dia 5 é o dia da apresentação, eles apresentam e ganham lá os 30 pontos. Daí, por exemplo, um estudante que nesse dia não teve uma boa postura, nesse dia ele ficou com vergonha, disse que não queria apresentar, ele ganha lá, digamos, 0, vou inventar aqui, ele não apresentou, ganhou 0. Mas esse estudante, durante aquele um mês, ele participou do processo de construção do roteiro, ele ensaiou, ele trouxe lá materiais lá para o pessoal se vestir, o cenário eles fizeram, ou seja, ele fez um monte de etapas do processo, ele não fez uma que foi apresentar. Então, pegar às vezes uma atividade e dividir em partes, né, também é algo que pode ser feito no ensino religioso e que tem essa característica de acompanhamento, né. Agora, pessoal, para falando então das abordagens, né, do ensino religioso, eu vou falar então o que é o ensino religioso e depois eu vou falar como que se aborda em sala de aula. E nesse livro aqui, que é o Referencial Curricular e Pesquisa Colaborativa, depois lá no final tem a referência dele, tem um site ali que vocês conseguem pegar na internet, ele é acessível, é um e-book. Tem, talvez as escolas até tenham, alguns professores tenham, porque alguns professores ganharam a versão física, né? Os professores que participaram. São 3 livros. Ele é um livro que foi feito após o RCC. Então, as pessoas que coordenaram a construção do RCC, do Referencial Curricular de Canoas, né? E os 2 sistematizadores que acompanhavam as formações que ocorreram em 2019, construir artigos sobre esse processo. Então, tem de todos os componentes curriculares e todos os níveis aí. E daí tem um que é específico do ensino religioso, que foi feito pela Maite Santarém e por mim, que fala, então, sobre o ensino religioso e fala sobre essas abordagens, tá? Então, primeiramente, né, o que é o ensino religioso? Na Constituição Federal fala sobre o ensino religioso, diz, né, que é a matrícula facultativa, então, ali no momento da matrícula pode escolher se quer ou não fazer, acompanhar, participar das aulas de ensino religioso, e que ela deve ser um componente, né, na época se chamava disciplina, dentro dos horários normais. Então, às vezes, tinha algumas escolas, até aqui em Canoas também já teve, ensino religioso vai ser no tudo inverso, só vem quem quer, né? Mas não, na legislação diz que é dentro da carga horária ali normal, tá? Só que daí, esse facultativo, ele não é tão facultativo assim, pelo fato de que o estudante ele tem liberdade de escolher fazer ou não, né? Mas essa liberdade não é na hora, lá, cheguei hoje, não estou afim dessa proposta, não vou participar. Não. No momento da matrícula, tem que ser dada pela escola uma outra possibilidade. E a gente sabe que em rede pública no Brasil não tem uma outra possibilidade, né? Então, acaba que muita gente, a maior parte das escolas acaba colocando como obrigatório, muitas escolas nem perguntam, né? Porque tu precisaria dar uma segunda opção, pelo fato de que, se ele não participar dessas aulas o ano inteiro, são 40, no mínimo ali, né? Cerca de 40 horas aula, que vão fazer falta lá no cômputo das 75% de frequência que ele tem que ter. Uma outra questão que fala na legislação é que é para trabalhar o respeito a valores culturais, artísticos do Brasil ou de regiões brasileiras, né? Então,
essa substituição não é uma aula qualquer, pode ser uma aula trabalhando isso que está na legislação, né? Essa questão da diversidade. Na LDB, tem o artigo 33 que fala sobre isso, fala sobre, então, essa matrícula facultativa, reforça isso, reforça que tem que ser nos horários normais, reforça que é muito importante para a formação básica do cidadão, e eu acho que as escolas que fazem aula de ensino religioso, uma aula que é para formação cidadã, não tem problema, sabe? Elas não têm resistência das famílias, tá? Uma aula, como diz ali, de respeito à diversidade cultural, não tem problemas, né? E nessa legislação fala sobre o proselitismo, né? Que é, tu não pode, não é aceito nenhum tipo de forma de proselitismo. Ah, mas é que na minha religião, eu sou professor de ensino religioso, eu sou, digamos, católico, e na minha religião tem tal olhar sobre tal prática religiosa. Não, tu pode dar a tua opinião, é tranquilo, mas tu não pode falar isso como verdade. A minha religião está correta, a minha religião fala isso, as outras não são corretas, né? As outras não importam, então eu só jogar a minha religião também acho algo bastante preocupante, que a gente sabe que as nossas escolas têm uma diversidade muito grande de crenças e práticas. O nosso país é um país onde tem uma parcela bem significativa da população que ela não segue apenas uma religião. Então, ela pode se autodeclarar, tipo, eu me autodeclaro católico. Mas, por exemplo, para o emprego, eu fui lá numa casa de matriz africana, fazer algum trabalho para conseguir um emprego. Aí eu estou me sentindo muito carregada essa semana, daí eu vou no centro espírita tomar um passe. Daí no domingo a minha avó pede que eu acompanhe ela na Assembleia de Deus. Sabe? Então tem uma diversidade muito grande tem uma parcela significativa da população que ela segue mais de uma prática, embora se autodeclare de uma só. Uma outra questão que acontece no Brasil, como acontece em várias partes do mundo, é que está aumentando o número de pessoas que se autodeclaram como sem religião, por exemplo. Então, também a gente tem isso em sala de aula, né? Então, afirmar, colocar somente um viés é bastante preocupante, né? A outra questão que ainda cita nessa legislação, fala na LDB, né? Fala então que os sistemas vão regular a definição dos conteúdos, porque ela é uma legislação de 96, então não tinha ainda a BNCC. A BNCC, então, ela traz o que é estudado em cada um dos anos, né? Eu acho que só uma preocupação que eu sempre tenho ali é com a questão do quinto ano, que trabalha as religiões, as crenças não escritas, né, sem textos sagrados. Então ali tu vai acabar trabalhando a questão indígena, a questão afro-brasileira, por exemplo, né? E acho que é uma série que ainda não tem essa visão do ensino religioso, a visão da família, né? Então, às vezes ali pode dar algum problema, né? Com famílias intolerantes. Tá? Uma outra questão é nos anos finais, né? Nos anos finais tem muito professor que, eu acho que os estudantes devem, então, estudar todas as religiões possíveis. E daí acaba que algumas religiões, quando a família lê protestantismo, tá de boas, catolicismo tá de boas, mas daí quando começa espiritismo, umbanda, candomblé, né? Daí já para algumas famílias intolerantes há um problema. Eu sempre dou uma dica de que algo que eu fazia na rede que deu super certo, nunca tive problema nenhum, e era uma escola com muitos testemunhos de Jeovás que eram bastante presentes, assim, olhando o que estava sendo estudado no ensino religioso, é a questão de que no sexto ano eu acabava trabalhando temáticas mais aquelas que eu sabia que não iriam causar aí um certo desconforto nas famílias intolerantes, né? Então, na época não tinha BNCC ainda, eu trabalhava valores, trabalhava a questão de identidade, né? Trabalhava temáticas mais assim, né, que sabia que não ia autoestima, né? Trabalhava questões assim. Tinha alguns projetos, né? Eu sempre tive 3 projetos que eu fazia com todas as turmas. Em março tinha o do Dia Internacional da Mulher, que era do primeiro trimestre. No segundo trimestre tinha o Viver Vale a Pena, e eu acho que tinha um de profissões, eu acho também. Tinha mais um terceiro projeto. Acho que era eu acho que um de projeto de vida que eu tinha. Tá, mas o que acontece? Então tinha algumas atividades mais. No final do ano era da Consciência Negra que tinha. Tá? Então, o Viver Vale a Pena era mais relacionado ao Setembro Amarelo.
Tá? Então, eu tinha esses 3 projetos e tinha ali algo mais específico para cada série. No 7º ano, se trabalha em geografia o Brasil. Então, a gente fala do censo. Então, eu aproveitava que estava trabalhando no censo brasileiro na aula de geografia e eu trazia na aula de ensino religioso o censo religioso. E isso vocês têm acesso na internet, seja no site do IBGE, sejam em notícias, várias notícias trazem aí a questão do censo religioso. Tá? Até eu trago aqui um slide sobre isso, sobre as notícias. Então, eu acabava trabalhando as religiões professadas, né, no Brasil. Quais as 10 religiões mais praticadas? E trazia ali uma frase, um parágrafo explicando cada uma. Então, eu trabalhava essas outras religiões que as famílias poderiam ter uma certa intolerância, mas eles viam que, não, ele está trabalhando isso, mas também está trabalhando aqui o cristianismo, nananá. Tá? Então, era uma forma mais tranquila de... Eu nunca tive problema nenhum com nenhuma família, pelo fato de trabalhar as religiões juntas, embora não fosse o ideal, né? E também pelo fato de as famílias já terem construído uma confiança em mim no 6º ano, que é quando eles estão olhando, meu Deus, o que tem no ensino religioso, né? Então, eles já tinham uma confiança no meu trabalho. Aqui eu acho que é bastante importante a gente falar o termo ensino religioso, não aula de religião, porque não é uma aula de religião, né? Uma das coisas que também eu trabalhava no 6º ano era a questão do diálogo interreligioso. Toda religião tem um discurso de paz, então existem extremistas em todas as religiões aí, né? Muitas delas, né? Mas às vezes é uma leitura radical, às vezes é uma postura radical, extremista, mas a religião em si, os seguidores, todos têm um discurso de paz. Então, eu trabalhava bastante a questão do diálogo interreligioso, né? E também não é um momento de, não é uma escola dominical, né? Até a própria questão da religião pode ser trabalhada, né? Por exemplo, os estudantes notarem que a religião cristã faz parte, ela influencia bastante a o currículo escolar. Então, pense, ó, a gente tem agora essa semana feriados cristãos. Né? Então, feriados cristãos influenciam-se na escola. A gente tem datas importantes para a religião africana, para a religião muçulmana, para a religião espírita, e isso não influencia no calendário escolar, mas as datas cristãs influenciam. Né? Notar que a gente tem noite de Natal, festa junina, dia de ação de graças, a gente tem vários eventos na escola que são eventos católicos, que são eventos cristãos. Né? Então, também fazer eles refletirem sobre isso, né? De como a gente tem espaço para um viés religioso, mas os demais a gente não tem esse espaço todo, né? Então, entrando agora na parte das abordagens, né? Já sabemos o que é o ensino religioso, que não é um momento confessional, não é um momento de puramente estudo das religiões. Eu acho que vale a pena muito vocês olharem o RCC, né? Não é as Mil Maravilhas, até porque ele é uma cópia da BNCC, e a BNCC, a parte do ensino religioso, tinha saído da última versão, e na reta final eles colocaram sem muita reflexão, sem muito pensar. Né? Então, o ensino religioso foi feito bem rapidamente para a BNCC. Tá? E na segunda versão, ele acabou saindo, e daí na terceira, acho que ainda não estava, e daí eles fizeram um fechamento da terceira, que a gente chama de versão final, que foi quando ele entrou. Tanto que ele entra como área, né? E nas outras ele entrava como dentro das ciências humanas. Né? Então, o nome do nosso texto, nosso artigo, meu e da Maitê Santarém. Maitê é uma professora de anos iniciais aqui na rede, foi orientadora educacional durante muitos anos, ela é professora na escola Erna Wirth, ela trabalhou com o ensino religioso tanto aqui na rede quanto por muitos anos na rede privada, tá? Então ela tem bastante experiência com o ensino religioso e formação também acadêmica. Então nós fizemos este trabalho em conjunto, né? Que foi o capítulo 15 deste livro, livro 2, o ensino religioso como um momento dialógico e interdisciplinar. Então, aqui já lança para nós um spoiler das abordagens. Ela é dialógica, ela é interdisciplinar. Então, lá, no final do livro, a gente traz isso. Aqui, quando a gente fala de ensino religioso, nós estamos falando de algo que naturalmente é dialógico, porque a gente tem muito diálogo, né? E muitos professores às vezes ficam preocupados com isso. Meu Deus, tem
50 minutos de aula, o que eu vou falar durante 50 minutos? Né? E muitos professores acabam transformando a aula de ensino religioso numa aula de interpretação de texto. Então, eles vão pegar um texto e um responda a partir do texto e vai ser isso. Daí eles acabam também ficando sobrecarregados. Eu nunca mais quero dar aula de ensino religioso, porque a aula de ensino religioso eu tenho muito trabalho. Eu não levo trabalho toda semana de ciências, de inglês, enfim, do que eu dou aula, mas ensino religioso toda semana. Em primeiro lugar, que ninguém te pediu para pegar material toda semana, né? Tu tá pegando porque tu quer. Segundo lugar, que ninguém precisa falar durante 50 minutos. Até um pedido, né? Ninguém fale durante 50 minutos, porque nenhum aluno aguenta, a gente não aguentaria isso, né? Então, a construção desse conhecimento, ele pode ser em conjunto, a gente aprendendo junto com os estudantes, pesquisando junto, trazendo um texto ali para a gente refletir juntos, uma notícia de jornal, né? Então, tem várias estratégias que a gente pode fazer para crescer junto com os estudantes. Né? Os estudantes, às vezes a gente tem estudante na sala de aula que sabe muito sobre um tal assunto que a gente está trabalhando, a gente não ouve. Né? Então, uma das questões que eu sempre trago é a questão de 2022, que tinha o componente curricular de projeto de vida, onde vários professores, que eram professores da escola, que eram professores daqueles estudantes, relatavam que os estudantes diziam assim: eu não sabia que na escola podia falar. Porque a gente tem isso muito de eu sou professor, eu vou lá na frente, eu falo, e o estudante só ouve. E daí, no projeto de vida, eles começaram a pegar temáticas e lançar perguntas onde os estudantes teriam que falar, os estudantes teriam que apresentar, e eles acharam aquilo maravilhoso, né? Porque eles achavam que aquilo era algo que pudesse, que eles poderiam, então, se expressar, falar, dar opinião, né, sobre as questões da escola. Então, a aula de ensino religioso pode ser uma boa aula de escutativa, né, dos estudantes sobre as questões da escola, realmente, né. Então, até mesmo existem escolas que têm dificuldade de fazer um grêmio estudantil, a aula de ensino religioso pode ser uma aula para discutir isso. Tem lá uma problemática, por exemplo, sobre o trânsito, né, a aula de ensino religioso pode trabalhar a questão do trânsito, é uma valorização da vida, né, então é importante. Tem temáticas que deveriam ser muito trabalhadas e que quase nunca são trabalhadas, como, por exemplo, a questão da sexualidade ali nos anos finais, somente oitavo, nono ano, tanto para ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, quanto para gravidez precoce. Daí a gente, para esse tipo de temática, a gente chama alguém da saúde para falar, não é o professor que vai dar uma aula específica disso, né, então, até mesmo para o professor se preservar, vai no posto de saúde próximo da escola, vê que se não pode um profissional lá fazer uma fala, pede para a supervisão entrar em contato com a SME, com o pedagógico da SME, para ver se não consegue alguém, né? Eu fui no posto, não consegui ninguém, então será que alguém da prefeitura não consegue fazer uma fala? Tem o pessoal do CAPS, por exemplo, do CAPSI, que é o CAPS, né, para as infâncias, às vezes eles fazem trabalhos na escola para falar sobre depressão, ansiedade, e o momento de ensino religioso é ótimo para trabalhar isso. Então, aqui é trazido isso, né, que a gente pode continuar afirmando sobre a questão de oralidade, ali de circularidade, que são as, os círculos, as rodas de conversa, né, a gente pode falar também sobre religiosidade, né, e vários conteúdos, porque ensino religioso trabalha o mundo, né, por isso que ele é interdisciplinar, né. Depois aqui fala também sobre a questão do diálogo, que deve ser mantido como uma das principais estratégias. É pensar na aula não como uma aula onde eu vou lá na frente falar, mas pensar em o que eu posso fazer de provocação que vai mobilizá-los a falarem. Uma das coisas que eu já fiz com os estudantes foi, às vezes tinha lá, por exemplo, tem uma habilidade que era sobre a esfera pública, como a religião, as crenças afetam a esfera pública. Daí eu trouxe, então, a saúde, a política, a educação, acho que eram esses três, não lembro se tinha mais alguma coisa da esfera pública, a mídia também. Então, eles acabavam escrevendo no seu caderno como eles acham que a religião está presente ou influencia na política, na saúde, na educação, enfim. E depois que eles faziam isso, eles se mostravam, eles formavam alguns grupos ali de uns 4. Tudo bem, Cleverton? Tudo bom? Obrigado. Tinha uns 4 ali, uns 4, 5 estudantes. Eles liam
um para o outro. Depois, na aula seguinte, se não desse tempo, que é um período, né, eles faziam ali, então, um cartaz. Eu dividia, então, por temas. Esse grupo é da saúde, esse grupo é da segurança, esse grupo é da política, esse grupo é da economia, esse grupo é da educação. E daí cada grupo fazia com as ideias da turma. Então, eles pegavam lá umas 10, tipo aquela chuva de 10, estava economia, puxavam flecha, né, nuvem de palavras, nuvem de 10, e traziam ali a opinião da turma. Isso fazia com que eles conversassem, eles tinham que ir até o outro grupo. O que tu colocou na economia? Ah, tal coisa. Eles anotavam, olha só, 10 ideias mais interessantes aí de como influencia positivamente ou negativamente na economia, o outro sobre educação. Eles apresentavam, então eram vários processos e eram maneiras de que, ó, eu consigo fazer um estudante falar com um colega do lado, mas ele é muito tímido para ir até outra mesa, o outro vai, e assim a gente tinha, então, aí uma dinâmica, um diálogo sendo incentivado, mobilizado. Tá? Aqui eu trago essa questão ali da habilidade do sétimo ano, habilidade 2, que é identificar práticas de espiritualidade utilizadas pelas pessoas em diferentes situações, acidentes, doenças, fenômenos climáticos, que é aquela a atividade que eu citei agora há pouco, né, da dramatização, né, eles acabavam fazendo ali uma encenação de como tinham essas práticas, né, e daí disso surgem ideias bem interessantes, coisas que a gente nunca tinha imaginado, nunca tinha pensado. Eu lembro até de uma vez que o estudante de inclusão, né, ali que tinha tipo um modismo seletivo, ele se expressava às vezes com o professor ou com a monitora, mas não com a TEB, né, mas não com todos os colegas, mas a parte dele não foi encenar para a turma, mas fez um vídeo. Então esse estudante se expressou algo que ele nunca participava assim de forma tão ativa, se expressou a partir de vídeos, né? E ele mais uma outra colega na casa dele gravaram lá, então era algo que foi bem legal, que teve uma participação. Talvez se eu pedisse isso escrito, esse estudante não iria se expressar. Também aqui uma outra questão, né, fala que ele dialoga o ensino religioso com todos os componentes curriculares, porque, como eu falei, ele trabalha o mundo. Então, quando ele vai falar sobre a questão de conservação do meio natural, do meio ambiente, né, como proteção da vida, dá um trabalho com ciências, né? Quando vai falar sobre relações sociais, daí a área das humanas, ali história, geografia. Então, é algo que consegue fazer trabalhos, né, e vem para o próximo ponto, que é o ponto da interdisciplinaridade, né? O ensino religioso ele é naturalmente interdisciplinar por conta disso. Então, aqui eu trago alguns exemplos, aqui são exemplos que acontecem bastante em escola. Como, por exemplo, no sexto ano, em história, trabalha a história antiga. Então, às vezes tem trabalhos sobre deuses gregos, né? Então, tem muita atividade de professores de ensino religioso que os estudantes têm que criar os seus deuses, qual é o tipo qual o nome, de que país que é, como ele faz o desenho, o que ele representa, né? Então, quais seus poderes, a sua crença, a sua lenda. Então, é algo legal. É trabalhado o mito também bastante, né? Na parte da história antiga. A origem do cristianismo, a origem do judaísmo, do islamismo é trabalhado também em história, então eu acho que dá um bom gancho para fazer esse trabalho. Às vezes, eu sou um professor de matemática, não tenho conhecimento dessa origem dessas religiões, mas eles estão trabalhando em história, então eu vou ver como professor de história que período que ele vai trabalhar, como ele vai trabalhar e vou fazer um trabalho em conjunto. Tá? Em arte, por exemplo, tem a parte da arte paleocristã, que é quando o cristianismo ele era proibido, então as pessoas desenhavam partes de passagens da Bíblia ou da, da, da crença cristã, desenhavam nas catacumbas. Então, tu tinha lá a parte da onde a pessoa foi enterrada, e em cima tinha um desenho de uma passagem da Bíblia. Isso foi a arte paleocristã. Então, dá para fazer uma combinação com a professora de arte, né? Fazer um trabalho sobre a arte sacra. A arte egípcia é um exemplo também. O sol, mas o que é esse sol? Ele é um deus, os raios estão tocando as pessoas. Então dá para fazer um trabalho bem legal em conjunto com a arte, né? Com obras, com desenho, com pinturas. Em geografia, já falei a questão do censo. Daí tem assim, a gente consegue. Geografia trabalha os continentes. Então, trabalhando em tal continente, que religião é predominante, que religião existe lá. Dá para trabalhar o sistema de castas, por exemplo. Né? Dá para trabalhar muita questão sobre a mulher, como a mulher ela é em tal religião, né? Que faz, às vezes, uma leitura radical em alguns
em alguns locais do mundo. Dá para fazer um trabalho, por exemplo, sobre as religiões de matriz africana, o preconceito e a intolerância, né? Educação física, a questão dos estereótipos, o respeito, as normas de convivência, né? Então, dá para a gente pensar bastante de forma coletiva. Isso, pessoal, que eu estou falando é para que ensino religioso não seja uma aula onde o estudante já sabe, lá vem o professor ou a professora com um texto e responda, sabe? É para ser diferente, pessoal, para ser algo dinâmico, para ser algo que os estudantes vão falar, vão se expressar. Não tem problema numa aula ter um texto e um responda, mas tem sim problema, independente se é ensino religioso ou qualquer outro componente, ser apenas isso, né? Uma das questões também que eu acho que dá para que ajuda bastante é trabalhar com notícia. A notícia ela é objetiva, ela é mais curta, né? Ela é algo que traz dados que a gente pode trabalhar e pensar em outras estratégias. Então eu peguei aqui, ó, eu botei bem assim: Censo religioso 2024. Daí vieram essas notícias da esquerda. Censo do IBGE, favelas têm 18 estabelecimentos religiosos para cada centro de saúde, ou seja, tem mais estabelecimento religioso do que posto de saúde, né? Então, a presença da religião, dá para pensar, né, uh, nessas necessidades da população local, né? Tem notícias sobre os seus religiosos que falam sobre a questão do aumento ali, até a segunda fala do aumento de evangélicos, de que elas falam sobre, por exemplo, que tu deslocar uma igreja católica de um lugar para o outro é quase que uma questão impossível, uma estrutura muito grande, muito burocrática. Mas tu deslocar uma igreja evangélica de um lugar para o outro, ou fazer uma igreja evangélica, é algo simples, é quase que basta querer, né? Então, por isso as igrejas evangélicas, elas avançaram pelo Brasil, então tem muita pesquisa que fala sobre isso, né? A pesquisa aponta que quase um terço dos brasileiros já trocou de religião. Então, falar sobre isso também tem bastante notícia sobre o sincretismo religioso, tem até no caderno de estudos, aqueles cadernos de estudos das enchentes do ano passado, o primeiro caderno do sexto ano de Humanas fala sobre o santuário sincrético aqui de Canoas, que é o santuário que tem ali imagens de várias religiões, também dá para trabalhar. Ali, depois eu botei Censo Religioso 2025 e vieram essas notícias. Ó. O número de brasileiros sem denominação religiosa cresce, né? Isso preocupa as religiões cristãs. Decisões do STF reforçam o combate à intolerância religiosa, tem muita questão sobre isso, né? Tem até sobre a questão de milícias no Rio de Janeiro, que utilizando símbolos cristãos, a Estrela de Davi também é utilizada, né? Então, no crime organizado, avançando, tirando, proibindo outras religiões, quebrando terreiros em favelas do Rio de Janeiro, porque lá tem que predominar religião evangélica, tá? Mesmo sendo eles pessoas que assassinam, que estão envolvidos com tráfico, com coisas ilegais. Uma outra que dá um trabalho super legal, principalmente ligada ali à geografia, história, é o turismo religioso. Então, quais são os principais pontos de turismo religioso no Brasil, no Rio Grande do Sul, conhecer esses pontos, e dá para fazer várias atividades, fazer anúncio de viagem, pesquisar valor de passagens, pesquisar o que mais fazer naquela cidade. Então, dá um trabalho bem, bem legal. Então, aqui eu deixo como referência, pessoal, o ensino religioso como um momento dialógico interdisciplinar, que está nesse livro, né, o Referencial Curricular e Pesquisa Colaborativa, Cartografias de um Percurso Formativo Vivido na e com a Rede, tá, que é da coleção Saberes em Diálogo, é o livro 2. Tá. Tem aqui, nesse polo produção, esse site aqui tem, então, mas acho que se vocês colocarem o nome do livro, vai ver ali algum site que tenha este livro, tá? Depois aqui nós temos, e ele tem físico nas escolas, tem físico alguns professores também. Deixo aqui sobre a avaliação e o ato pedagógico, né? Os dois livros ali que eu tirei aquelas citações, que é o Avaliação, Mito e Desafio, da Jussara Hoffmann, e o Avaliação da Aprendizagem, Componente do Ato Pedagógico, que é do Carlos Lucchesi, né? Tá? E daí eu vou deixar aqui para vocês duas possibilidades. Ou vocês mirem o celular para esse QR Code, para fazer o registro da certificação, ou vocês coloquem aqui bit.ly
com Y, né, barra Abril Canoas, digita como endereço de site ali, né, no Google, por exemplo, e daí vocês fazem o preenchimento, tá? Tem lá uma parte que fala sobre o telefone, para quem quiser entrar no grupo de ensino religioso, tá? Quem já está não precisa preencher, quem não tiver vontade de fazer parte do grupo também não precisa preencher. Fico aqui aberto a dúvidas, a quem quiser fazer uma partilha de alguma atividade que deu super certo no ano passado, neste ano, né, que a gente possa aí, então, fazer essas trocas de experiências na rede, ok? Obrigadão pela presença, pela participação,